Já pensou como seria interessante se pudéssemos prever o futuro? Saber dos fatos antes que eles acontecessem? Poderíamos evitar tantas coisas, como um acidente, uma briga, um divórcio. Quantas coisas poderíamos evitar, não é verdade? Em alguns momentos seria muito bom conhecer o futuro, mas por outro lado, poderia ser extremamente tedioso saber de tudo antecipadamente. Por isso, Deus não permitiu ninguém conhecer o futuro. Ninguém pode prever o amanhã, nem astrólogos, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios. Até os meteorologistas cometem enganos, mesmo tendo ao seu dispor sofisticados equipamentos e treinamentos científicos que recebem. Isso só confirma o quanto somos incapazes quando o assunto é a predição do futuro. Nenhum de nós é capaz de saber um minuto sequer à frente do que ocorrerá conosco. Mas você verá que a mensagem central do capítulo 2 de Daniel é que Deus conhece tudo sobre o futuro e nos revela aquilo que precisamos saber. Você verá nesse estudo a previsão de acontecimentos históricos que se estendem até os nossos dias, num sonho enviado por Deus a Nabucodonosor, se utilizando de uma imensa estátua. Uma estátua assustadora é o título do estudo de hoje. Um bom estudo para você! Hoje o tema que nós vamos aprender é um tema muito interessante. Vamos estudar um sonho maravilhoso. E nós intitulamos esse primeiro estudo nosso dentro do contexto profético, né, que o capítulo 2 é um tema profético. Vamos aprender sobre uma estátua assustadora. O capítulo 2 do livro de Daniel relata o sonho de o rei Nabucodonosor, que o deixou assustado e desesperado. E esse sonho traz revelações muito importantes para nós. Vamos conhecer mais essa história hoje. E vamos voltar 2.500 anos na história, vamos nos encontrar com o profeta Daniel. E vamos agora para mais uma viagem em nosso estudo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, e vamos voltar 2.500 anos na história para estudarmos juntos hoje um extraordinário sonho. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Bom, vimos no capítulo passado que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Uma viagem aproximadamente de 1.500 quilômetros. Quem sabe 2 ou 3 meses a pé. E esse Nabucodonosor, no capítulo 1, ele estava admirado com a sabedoria dos jovens hebreus, porque quando ele testou a Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ele os encontrou mais sábios do que os mais sábios em Babilônia. Quantas vezes? 10 vezes mais sábios. Para cada dia em que o cozinheiro-chefe fez o teste com eles, 10 dias comendo legumes e bebendo água, eles estavam mais formosos e ele encontrou, depois dos 3 anos de teste, 10 vezes mais sábios. Que extraordinária experiência eles viveram. E esse rei Nabucodonosor, ele tem algo interessante, a começar pelo nome dele. Quem era esse rei? Qual era o significado do nome desse rei? Nós vamos descobrir hoje de que esse nome ele é uma homenagem aos deuses pagãos, assim como o nome dos hebreus
eram relacionados com Jeová, com Elohim, como nós vimos na lição passada. O nome Nabucodonosor é um nome caldeu e significa prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Isso significa Nabucodonosor. O pai dele chamava-se Nebopalazar, e Nebopalazar, à frente do Império Babilônico, derrotou a Assíria. E a partir principalmente do ano 612 a.C., começou agora aquilo que nós chamamos o Império Neobabilônico, porque o Império Babilônico, no seu apogeu, lá do segundo milênio antes de Cristo, foi liderado por outros líderes, entre eles Hammurabi, um dos grandes líderes da Babilônia. E hoje nós temos até aí, foi um achado arqueológico, o Código de Hammurabi. Quem sabe, um dos mais antigos códigos de ética da humanidade. Mas isso foi no Império Clássico, da Babilônia Clássica. Estamos falando agora do Império Neobabilônico. E nesse Império Neobabilônico morre Nebopalazar no ano 605 e então Nabucodonosor chega ao trono de Babilônia, que era o maior império da época, quem tinha a hegemonia mundial. Olha o que diz o profeta Jeremias. Deus diz assim sobre esse rei: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o quê? Meu servo. Interessante que Deus havia já, através do profeta, chamado Nabucodonosor de servo dele. Por que Deus o chamara? Porque Deus tinha um plano para a vida desse homem. E não foi à toa de que Deus permitiu que Daniel e seus 3 companheiros fossem parar cativos em Babilônia. Para refrescar a sua memória, lembra que aqui em Daniel, no capítulo 1, versículo 2, o que diz a Bíblia aí? O Senhor entregou nas mãos a quem? Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O Senhor entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. Você está entendendo que o cativeiro babilônico foi um cativeiro que só aconteceu porque Deus ideou esse cativeiro? E lá no cativeiro, ele já chamava o futuro rei de Babilônia de meu servo. É porque ele tinha um plano para ele. Isso nos ensina algo extraordinário. Deus tem um plano para todos nós. E você acha que por acaso você está aqui? Claro que não. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todos nós. Deus tem um plano para você. E você vai descobrir qual é esse plano através do estudo da Bíblia, porque a palavra de Deus nos aponta a vontade dele para a nossa vida. Pois bem, vamos então avançar em nosso estudo e nós vamos agora descobrir de que o capítulo 2 de Daniel é um capítulo que registra a história da humanidade por milênios em apenas um capítulo. Unicamente nesse capítulo nós temos uma descrição de milênios da história humana. E aqui em Daniel 2, nós temos a primeira visão registrada no capítulo. Nós vamos estudar em Daniel 4 visões. Guarde essa informação. Durante o livro, nós vamos estudar 4 visões. Hoje é a primeira, um sonho de Nabucodonosor. Então vamos para o capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel 2, versos 1 e 2. Página 588. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas eu estou lendo em Daniel capítulo 2, versos 1 e 2. Assim leiam: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Interessante que o rei teve um sonho, mas ele se esqueceu do sonho. E ele ficou muito perturbado. E ele mandou chamar então os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus.
essas 4 categorias que ele mandou chamar eram chamados de os sábios da Babilônia. Eram pessoas que consultavam os astros, jogavam elementos, jogavam óleo na água, partiam corpos de animais para olhar dentro desses animais, para saber o futuro, para saber o que reservava, para saber se o rei deveria ir à guerra ou não. Eram pessoas que viviam da superstição. Pois bem, o rei ficou muito preocupado porque ele teve um sonho, mas o sonho ele não se lembrava dele. E por que ele ficou perturbado? Porque na visão de um caldeu, quando ele tinha um sonho, é que os deuses estavam falando com ele. E se ele não se lembrasse do sonho, era uma evidência de que esse Deus estava de alguma forma irado com ele, decepcionado com ele. E quando os deuses pessoais, porque eu expliquei para vocês que os babilônicos, eles criam em 2 categorias de deuses. Uns deuses pessoais, que funcionavam como guardiões de cada ser humano, e os deuses que habitavam distante, os maiores. Então o rei achou que o Deus dele, o protetor dele, estava magoado com alguma coisa, por isso ele não lembrava o sonho. E ele sentiu presságio de algo ruim. E então ele mandou buscar os magos. Quando os magos chegaram, eles apresentaram uma estratégia para o rei. Olha o que diz o versículo 4, Daniel 2, verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e nós diremos o quê? A interpretação. Você percebe que isso aqui é uma estratégia? Porque não existe ser humano sobre a terra que saiba o futuro. Não existe nenhum ser humano sobre a terra que possa dizer o que vai acontecer daqui a uma semana. Os seres humanos não têm essa possibilidade, esse poder, essa sabedoria. E esses magos, que não passavam de embromadores, enroladores, falsários, disseram assim para o rei: rei, conta para nós o sonho que nós vamos te dar a interpretação. E sabe o que esses magos faziam? Eles inventavam uma coisa qualquer para simplesmente matar a curiosidade do rei. Mas o problema agora é que o rei não se lembrava o que ele havia sonhado. E aonde estava o problema? Qualquer coisa que eles dissessem que o rei tinha sonhado, o rei logo saberia que não era aquilo. Porque se fosse a verdade, ele se lembraria. Então eles agora estavam numa sinuca de bico. Eles estavam numa situação difícil de ser resolvida. E então eles disseram assim: conte para nós o sonho e nós vamos dizer a interpretação. Mas o rei logo percebeu que eles estavam mal intencionados. E sabe o que finalmente eles disseram? O rei disse assim: se vocês não me fizerem saber o que eu sonhei e qual é a sua interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. E então eles disseram para o rei assim, verso 11: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses. E esses o quê? Esses não moram com os homens. Rei, o que o senhor está pedindo, só os deuses sabem, mas os deuses não moram com os homens. Como que nós vamos interpretar isso para o Senhor? Então o rei ficou irado e fez o quê? Promulgou um decreto de morte. O decreto de morte foi lançado e olha aqui no versículo 12 e 13 qual é esse decreto. Versículo 12: então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Lembra você que nesse momento Daniel já estava entre os sábios de Babilônia. E eles buscaram então a Daniel para ser morto. Quando Daniel foi buscado para ser morto, ele perguntou para os soldados caldeus: por que é que eu estou sendo preso? E eles explicaram: porque o rei teve o sonho
e os magos não puderam interpretar. Veja que Daniel não estava sabendo da história ainda. Então, o que Daniel fez? Ele foi buscar a Deus em oração e foi até o rei. E falou: rei, me dá um tempo, porque eu vou dizer para você qual foi seu sonho. Qual foi o que foi que você sonhou. E então Daniel se retirou da presença do rei, o rei concedeu o tempo, ele foi orar junto com os seus amigos, e o que Deus fez? Deus revelou para Daniel o mistério. Então, diz o verso 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e o que fez Daniel? Bendisse ao Deus do céu. Agora Daniel foi na presença do rei e disse assim: rei, Deus me revelou qual é o mistério. Interessante, acompanhe comigo as palavras do versículo 27. Daniel 2, 27. Você que está em casa também. Daniel 2, 27. Leia comigo esse verso. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Olha o testemunho que esse jovem hebreu deu na maior corte do mundo e na presença do maior monarca que existia. Ele disse assim: ó rei, o mistério que o Senhor exige, não existe nenhum ser humano, nem feiticeiro, nem caldeu, nem astrólogo que possa revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E Ele revelou, e eu vou dizer para você agora o que você sonhou. Porque esse sonho, ele tem a ver com os eventos que ainda vão suceder na história. E aí então Daniel disse assim, a partir do verso 36, rei, o Senhor estava olhando no sonho, e eis que você viu uma grande estátua. E quando Daniel disse assim, você viu uma grande estátua? O rei disse, é isso mesmo. Daniel, estou me lembrando, foi isso que eu vi no sonho, uma estátua assustadora. Sim, rei, foi isso que o senhor viu. Essa estátua que o senhor viu, ela tinha uma aparência terrível, e ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro. Você estava olhando a estátua e de repente, rei, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e lançada contra os pés da estátua. E esta pedra destruiu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E esta pedra cresceu e tomou toda a terra. E o rei disse, Daniel, foi isto mesmo que eu sonhei. Igualzinho você falou. Eu sei, rei. E nós também agora vamos te dizer qual é a interpretação. Porque há um Deus no céu que revela mistérios. E então Daniel agora começa a interpretar o sonho para o rei. O que significa essa interpretação? Daniel disse assim, rei, a cabeça de ouro que você viu nessa estátua é um símbolo do teu reino. E no verso 38 ele vai dizer, tu, ó rei, o teu império Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino inferior ao teu. Assim como a prata é inferior ao ouro, o segundo império será inferior ao teu. Mas depois virá ainda um terceiro reino, um reino de bronze, e esse reino terá domínio sobre toda a terra. E finalmente o quarto reino será como ferro que quebra todas as coisas. Agora Daniel continuou, tu és a cabeça de ouro. Babilônia representava aquela cabeça de ouro. E enquanto Nabucodonosor ouvia atentamente,
Daniel apresentou para ele uma notícia, trouxe uma revelação que o rei não gostou. Deus está controlando tudo. Deus vai controlar também a sua vida, para que você esteja aonde Ele deseja estar. Qual será a sua postura a partir dessa revelação? O que você fará? É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e em